Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos ter um entendimento claro acerca da vida que vivemos diante de Deus. Não podemos tocá-lo, mas é uma realidade. Não podemos ver, mas suas palavras são promessas, são fatos e realidades que tornam o que achamos ser eterno, ser aquilo que é visível, que é o concreto. Passamos a entender que o concreto, o verdadeiro, o eterno é aquilo que não vemos. Somos chamados para viver uma realidade, expressar o reino de Deus na terra. Viver neste mundo como filho de Deus, revelando a sua glória, enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Precisamos entender que vivemos por fé, só pela fé. Fé que não é algo que brota em nós, mas vem de Deus, se origina dele, se origina nas suas palavras, nas suas promessas, naquilo que ele fala. Paulo falando sobre essa questão aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, afirma: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vivemos pela fé. É a única maneira de vivermos o reino de Deus, de andarmos na presença de Deus. A nossa salvação é pela fé. A nossa justificação é pela fé. A maneira como vivemos a certeza da capacitação é pela fé. Não existe outra maneira. E temos que entender que não se trata de algo místico ou de algo cheio de mistério. É simples, pois a fé ela é resultante de ouvirmos as palavras de Cristo. Cristo tornou o Deus invisível visível. Ele é a expressão viva de todo o plano, propósito, querer e da vontade de Deus para as nossas vidas. Ele foi enviado para revelar o Pai, para nos salvar, nos resgatar, para nos tirar das trevas, da falta de entendimento, para que, iluminando o nosso entendimento, possamos viver da maneira que agrada a Deus, vivendo por fé na convicção que dependemos inteiramente dele, que somos miseráveis, que não temos nada de bom para oferecer. Mas como podemos viver algo que não conhecemos? Pela fé. E à medida que conhecemos aquilo que Cristo fala, a revelação que ele nos traz acerca do Deus invisível, nós cremos nisso, aceitamos isso e damos o passo no sentido de responder ao chamado, como Abraão fez. Abraão estava na sua terra e foi chamado para ir para outra terra onde Deus daria e ele se tornaria abençoador de várias nações. Uma atitude de fé, ou seja, de crer naquilo que foi a palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para vivermos da mesma maneira. Crermos no que Deus falou, afirma acerca de nós e caminharmos no sentido de expressarmos essa realidade. Nós somos salvos por causa do que Cristo fez. Aceitamos isso por fé. Cremos nas promessas de Deus. Aceitamos essa palavra com relação à nossa vida. Isto é fé. Algo que vem de Deus, revelado por Deus, que nós internalizamos e nos movemos nessa direção de fazer e viver a vontade de Deus. Temos que entender isso. Não se trata de outra coisa e nem de outro detalhe. Viver o reino de Deus é andarmos por fé. É termos a certeza que o perdão de nossos pecados nós obtivemos, não porque fizemos algo, não porque andamos pela lei, mas porque Cristo morreu por nós. A nossa justificação é decorrente da sua ressurreição. E nós somos, mediante esta obra salvadora, colocados na presença de Deus e apresentados, mediante a obra de Cristo, santo, inculpável e irrepreensível.
um novo ser, uma nova criatura. Nascemos de novo em Cristo, nascemos do Espírito. Somos reconciliados com o Criador. Nós recebemos da sua vida e somos coparticipantes da sua natureza. Feitos à imagem de Cristo, para vivermos neste mundo como Cristo. Um ato de fé. O justo vive por fé, só pela fé. Não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus. Por isso precisamos conhecer, ter o entendimento da palavra, buscar o conhecimento do Pai e da sua vontade, conhecermos a Cristo, para que à medida que caminhamos nessa direção, mais desta vida eterna se revela em nós, para que nós andemos neste mundo como filhos de Deus, revelando a glória do Pai, manifestando o seu reino e sua vontade. Não temos outra maneira de viver. Não temos outro jeito de viver que não pela fé, nos submetendo e andando segundo aquilo que ele afirma, para que a sua vontade seja revelada por meio de nossas vidas, para que aprendamos a verdadeira adoração, para que possamos prestar o verdadeiro culto a Deus, oferecendo as nossas vidas como Cristo, para que assim a vontade do Pai se cumpra por meio de nossas vidas, para que nós aprendamos a expressar graça, misericórdia, para que possamos revelar a bondade de Deus neste mundo, crescendo, amadurecendo e nos comprometendo com o Pai, com a sua vontade. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver o reino de Deus na plenitude da vontade do Pai, expressando pela fé todas as suas promessas para nós. Que a gente possa crescer, amadurecer e sermos cheios de Cristo, deixando, abandonando, nos despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo, para que ele seja visto, expresso e revelado, e assim possamos encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.